Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado. A gente está falando hoje das movimentações do índice, do dólar. É um pouquinho atrasado hoje porque estava faltando luz aqui, mas bora para nosso estudo. Antes eu queria pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com quem você acha que deve, que isso ajuda demais o canal. Tá? Fortalece e traz cada vez mais, porque o YouTube vai entender que esses vídeos que estão sendo curtidos vai estar ajudando as pessoas e vai estar recomendando nossos vídeos para mais e mais gente para aprender a operar em cima do nosso método de price action e supply e demand. Ok? Então bora para o nosso estudo aqui. Começando com o índice. Hoje foi um dia bem interessante para operar. De manhã lá no nosso grupo do Telegram eu tinha colocado que o índice ele abriu nesse range aqui do 15 minutos. Isso aqui estava parecendo que seria um rally base rally, né? Eu até postei lá que poderia esperar o rompimento, né, para um dos lados, para aí sim a gente entrar no trade. Mas o movimento ele foi antes do rompimento, né? Porque como a gente opera nesse supply demand, a gente observa, vou até descer aqui para os 5 minutos, que a gente está sempre operando as manipulações e sabendo o que os big players estão fazendo para induzir as pessoas ao erro. E aqui fica muito claro isso, porque o preço ele desce, volta para fazer uma captura de liquidez aqui, e no retorno ele ameaça romper onde as pessoas entram vendendo. Por quê? A mania do varejo, abriu com gap de alta, tá numa região de topo, não rompeu o topo, vai perder o fundo e vai vender. Só que as pessoas esquecem de ver o contexto como um todo. O cenário político que aconteceu, a expectativa da população, o povo está animado com essa chance de segundo turno. Então, faz com que o preço hoje, a característica dele era subir. Então, a gente tinha hoje um movimento bem interessante e a gente tem que e o pessoal que tem que tirar esse mito da cabeça de que abriu com gap, o preço vai fechar o gap. O preço não fecha o gap na mesma hora. Ainda mais se ele abre com gap muito forte a favor da tendência. A tendência é que ele vá subir, aí a hora que chegar lá em cima, ele vai voltar a fechar esse gap para pegar impulsão e seguir o movimento de alta. É assim que funciona. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês no dólar o que aconteceu hoje. O dólar foi exatamente isso. Ele fechou um gap hoje de vários dias atrás. Uma hora ele volta para capturar liquidez. O que precisa é o cenário estar favorável para isso. Beleza? Então, visto isso aqui, ó, a entrada de risco aqui era muito clara. Quem opera nos 5 minutos, ele fez esse candle aqui, ó, que não fechou abaixo da mínima. Fez um inside bar verde aqui e na perda da máxima era entrada no trade, stop aqui embaixo. E os alvos era topo, o outro topo e o terceiro topo, que eram as zonas de order blocks que a gente tinha marcado lá atrás. Então esse era o trade do dia. O dólar ele foi um pouquinho mais amarrado que o índice, ele foi um pouquinho mais amarrado que o dólar foi mais fácil de operar hoje. Mas foram várias oportunidades aí que o índice deu, né? Então agora a gente vai fazer o que aqui? Agora a gente vai atualizar as nossas marcações aqui no 15 minutos para o dia de amanhã. Lembrando que agora essa marcação aqui de baixo ela é verde, né? Ela é verde. Nosso order block que a gente tem aqui é essa região que foi onde fez o falso rompimento. Depois nós temos aqui essa regiãozinha aqui, ó, que eu vou deixar marcado com essa linha, que é uma região importante. Por que é uma região importante? Porque a gente vai colocar aqui nos 60 minutos e aí vocês vão ver que ela é uma região de rompimento de topo. Eu até vou trazer ela desde lá de trás, tá? Que é para ficar bem claro isso. Então nós temos essa região aqui, que é um topo que foi testado. E depois nós temos essa outra aqui, ó. Que senão aqui na verdade foi o nosso choque, né? E aqui nós temos essa outra região aqui, que eu também vou deixar marcado com linha, tá, pessoal? Não vou colocar order block porque já foi mitigado, já foi atravessado, então a gente não tem
aí order block. Eu vou deixar marcado as regiões que são o quê? As possíveis regiões onde vocês podem estar esperando o retorno do preço, né, para estar fazendo operações. Até a gente vamos fazer um negócio aqui que acho que fica mais legal. Se a gente pegar a nossa marcaçãozinha aqui de quadro e deixar ela aqui, tá? Que eu acho que assim já ajuda bastante, né? Que são as duas regiões em que o preço pode estar vindo trabalhar aí, capturar liquidez. Lembrando que enquanto o cenário estiver acima dessa região aqui, a gente vai estar olhando para compras, tá, pessoal? Enquanto ele estiver aqui, eu vou até deixar marcado de azul aqui, para a gente estar pensando em vendas, esse cenário ele teria que abrir aqui, romper esse fundo, voltar para testar, para depois fazer o movimento inverso. Por quê? Porque o índice daqui para cima ele é comprador, daqui para baixo ele passa a ser vendedor, e aí vocês podem pensar no fechamento do gap, tá? Então esse aqui é a nossa marcação do índice para amanhã, e caso ele abra rompendo o topo, aí é só seguir o caminho dele, que é o caminho que ele... Deixa eu só botar uma linha aqui, a tracejada, que é o nosso topo de continuidade. Então essas aqui são as marcações do índice para amanhã. Para o dólar. O dólar hoje ele foi bem interessante. Hoje, quem viu lá no grupo postou, foram 2 trades que eu fiz, deu 61 pontos. O dólar a gente tinha as marcações aqui, deixa eu só atualizar. Eu tinha essa marcação aqui, esse order block. E eu tinha esse cara aqui, order block do fundo. Ele abriu rompendo para cima essa região e veio testar esse cara aqui. Eu achei até que ele fosse mais alto. Mas aí o que eu fiz? Aí eu baixei por 1 minuto. E aí no 1 minuto ele me deu a entrada aqui. Tá? No 1 minuto ele deu a entrada aqui. Que eu fiz a entrada nesse candle aqui. Stop aqui em cima. E a minha saída foi aqui. Quando ele começou a ficar segurando aqui, eu saí. Aí depois que ele rompeu o fundo, na volta, na perda dessa mínima aqui, eu entrei de novo, stop acima, e a saída foi aqui, porque se vocês olharem para trás, aqui era o nosso, aqui ó, era o fechamento do gap, né? Então aqui ó, o fechamento do gap foi a minha segunda saída, que tinha o order block aqui. Aí foi 61 pontos e deu pelo dia encerrado. Tá? Então o dólar hoje foi bem interessante. Esses cenários políticos vocês têm que ter, às vezes a gente tem que ter o entendimento do que está acontecendo, que é justamente para isso, para aproveitar as oportunidades. Essa região do fundo aqui eu vou deixar ela marcada, porque ela ainda não rompeu. Né? Fica aqui, ele chegou a trabalhar na mínima, é um topo de continuidade, é um fundo de continuidade. O preço precisa, para reverter, romper essa região aqui. Então, se ele romper essa região aqui, a gente vai esperar por oportunidades na parte de cima do preço. Que é o que a gente tem aqui depois. A gente tem essa região aqui, que foi o primeiro choque que ele foi quebrado. Né? Foi o primeiro boss que ele deixou. Depois a gente tem... Depois aí a gente tem essa outra região que foi o rompimento do fundo. Tá? São só as duas regiões importantes aí que a gente tem para operar caso ele venha subir. Quando a gente desce para os 60 minutos, a gente verifica que o dólar ainda está na tendência de alta, tá, pessoal? Ele veio fechar esse gap, ele fechou esse gap aqui que estava aberto e tem esse cara aqui ainda para fechar. E aqui nós temos uma LTA passando, tá? Então, muita atenção que esse preço pode vir aqui, capturar a liquidez para depois voltar a subir. Ele só vai mudar de característica se ele perder esse fundo vermelho. Esse aqui é o nosso choque. É o nosso choque
que a gente aí sim vai estar dizendo, o dólar virou para venda e ele vai buscar os níveis de baixo. Enquanto ele estiver acima desse fundo aqui, a gente está ainda na tendência de alta, então a gente espera o dólar vender, espera os sinais aí, as nossas mudanças de choque, né, de característica, para estar operando na ponta vendedora ou compradora. Tá? Vamos dar uma olhada só aqui no 10 minutos. O 10 minutos a gente tem essas importantes regiões aqui, né? Na verdade, essa aqui também, fiquem atentos a ela, tá? Eu vou até deixar essa linha marcada aqui, porque é uma região também que o preço pode segurar e nem chegar naquele order block ali de cima. Porque esse aqui, na verdade, isso aqui é um order block mais forte. Porque ele foi um order block que foi engolfado por completo. Esses 3 candles aqui foram engolfados por um candle só. Então aqui tem muita ordem presa, então muito atentos nessa região aí, tá? Então o dólar era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até amanhã.